Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Caixa de Histórias, onde a gente tem uma experiência diferenciada com a literatura. E hoje, a gente faz o segundo episódio com o Eduardo Spor sobre toda a sua carreira e sua obra. Oi, Dudu, como é que tá? Beleza, tô já no ritmo aí já do Caixa de Histórias. E só o segundo, ainda temos mais alguns livros, né? Então, maravilha. Vamos conversar hoje aí. Pois é. Hoje a gente vai falar, então, do primeiro volume da série Filhos do Éden, com o subtítulo de Herdeiros de Atlântida, certo? Certíssimo. Também lançado pela editora Verus. É isso aí. Bom, vamos ouvir um trechinho, então, desse livro? Vamos lá, e depois voltamos aí. É isso aí. O Manuscrito Sagrado dos Malaquins. Poucos sabem como começou, ou o que havia antes. Não que isso importe realmente, porque não houve um antes. Aconteceu em um tempo em que o próprio tempo não existia, e a matéria não passava de um grão de energia, flutuando na sombra do espaço. Guerra, luz e trevas, lei e ordem, claro e escuro, bem e mal. Sobreveio a explosão, indescritível, inimaginável, ensurdecedora. O universo se expandiu, lançando fragmentos na negritude, formando ondas de poeira cósmica, dando origem às dimensões paralelas. Mundos inteiros foram criados, estrelas nasceram e morreram, nebulosas surgiram nos oceanos de plasma, galáxias se condensaram. Por bilhões de anos, os alados vagaram sozinhos, intocáveis no santuário infinito. E quando o sexto dia terminou, Deus estava orgulhoso de seu trabalho. De todas as maravilhas, a espécie humana foi a que ele mais adorou. Sua criação podia aprender, evoluir e amar. Yahvé partiu para o descanso do sétimo dia e deixou aos 5 arcanjos a tarefa de comandar os celestes, reger o paraíso e servir a humanidade, sem interferir em seu curso. Mas inflados de ciúme e luxúria, os primogênitos invejaram a raça mortal. Miguel, o príncipe dos anjos, decidiu que os homens não eram herdeiros dignos de Deus e resolveu tomar a terra de assalto. Enviou assassinos, fomentou cataclismos, explodiu vulcões, provocou terremotos e congelou o planeta. O paraíso se dividiu. A primeira revolta foi esmagada e os conspiradores expulsos. A tensão entre os gigantes cresceu, culminando numa batalha devastadora que seccionou para sempre as hostes divinas. Lúcifer, o arcanjo sombrio, desafiou a autoridade do onipotente Miguel, atraindo 1/3 das legiões para sua causa. Mas suas ambições eram igualmente malignas. E vencidos, os anjos caídos foram atirados ao inferno, onde aguardam um momento oportuno para completar sua vingança. Milênios mais tarde, os focos da rebelião sufocados no princípio se reacenderiam numa nova chama. O arcanjo Gabriel, servo mais leal do príncipe celeste, recebeu a missão de descer a Haled para planejar uma nova catástrofe. Mas em seus corpos terrenos, os anjos são vulneráveis aos sentimentos carnais. Pela primeira vez, ele provou o calor da alma humana e entendeu o amor que sentia por Deus. Repudiou as ordens do irmão e assim começou uma nova guerra, a guerra civil, a eterna disputa pelo paraíso, que persiste até hoje. Reunidos no primeiro céu, Gabriel e os exércitos rebeldes iniciaram uma gigantesca campanha
contra as forças legalistas. Estacionadas na 5ª camada, o 4º céu, Acheron, transformou-se numa violenta zona de combate, onde os querubins lutam dia e noite há mais de 2000 anos. Quando os revoltosos avançaram, derrubando fortalezas e ganhando posições, Miguel, temeroso de perder o trono, ordenou o Haniá, o retorno determinado, que todos os seus aliados que atuavam ou estivessem no plano material regressassem imediatamente. Com o contingente inimigo aumentando, Gabriel fez o mesmo, e a Haled foi abandonada. Os vórtices de acesso às dimensões superiores foram fechados, restando alguns poucos guardados por poderosos vigias. A casta dos Elohims, cuja natureza é viver entre os homens, obteve permissão especial para continuar no mundo físico, assim como outros desgarrados que se recusaram a voltar. A única condição era que não interviessem no rumo da guerra e estivessem prontos para servir a seus arcanjos quando o dever os chamasse. Enquanto o paraíso queima num embate de sangue e espadas, os dois lados estabeleceram um armistício na terra, uma trégua frágil e delicada, que pode desmoronar a qualquer instante. Isolada no 6º céu, a Ordem dos Malaquins traçou suas previsões. Aquela não seria mais uma guerra. Havia começado. Era o princípio do fim. Bom, Dudu, você escreveu a Batalha do Apocalipse, você viu que foi um fenômeno, teve um sucesso estrondoso, você recebeu convites para lançar o livro em outros países, e aí, qual o próximo passo a fazer enquanto escritor? Como seguir, como pensar, para onde eu vou agora? Como foi esse processo para você? Então, o processo foi bem natural, Paulo. Obviamente, as pessoas tinham muita expectativa, né? A própria editora e os leitores sobre o que ia vir, né? Após a Batalha do Apocalipse. Muita gente queria uma continuação e tudo mais. Já falei até isso em outros programas, mas eu optei por fazer, né? Aquela história que estava no meu coração, aquela história que eu queria contar, que era uma história muito diferente do Batalha do Apocalipse, né? Eu estava ainda, e ainda tô, de certa forma, e sempre vou estar muito apegado a esse universo, esse universo angélico, né, que eu tinha criado junto com, né, vários amigos meus e tudo, mas eu queria que a história fosse muito diferente. Durante o Batalha do Apocalipse, eu trabalhei personagens que eram essencialmente imortais, né, na verdade no Filhos de Éden também, mas eles eram realmente grandes generais celestes e tudo, e eu senti uma necessidade natural de partir para uma coisa mais humana, né? E, caralho, como é que eu ia fazer isso dentro desse universo, levando em conta que eu queria, né, colocar os personagens anjos e demônios. Então, sem dar muito spoiler aí já do livro, mas, né, já dizendo que, como é que eu fiz isso? Eu elaborei desculpas, por assim dizer, para que os personagens principais dessa história fossem anjos, porém extremamente humanos, né? Como é o caso da personagem principal, que é a Kyra, que ela perde a memória e tal. E Daniel, que é um outro personagem que ele foi... Você ainda não sabe o passado dele, mas ele é um querubim que deveria ser meio robótico, como os demais querubins, só que ele, na verdade, ele teve uma missão no passado onde ele foi ordenado a se comportar como um ser humano. Então, esses dois personagens são extremamente humanos. Daniel tem muitas falhas humanas. A Kyra, ela não tem tantas falhas, mas ela tem questionamentos e conflitos internos muito humanos. E mais alguns personagens que eu fui inserindo no meio, mas com esses dois eu consegui criar uma história que poderia ser uma história humana, né? Só que com os anjos. Então isso foi uma necessidade que eu tinha, né? Eu acho que eu fiz uma coisa bacana do Batalha, porque o Batalha realmente, até os humanos do Batalha, como a Shamira, por exemplo, né? É uma humana que está viva há 4.000 e poucos anos. Então não é uma pessoa normal, ela tem o conhecimento daquilo tudo
que vem sendo acumulado. Então é claro que eles têm que agir de forma muito diferente de nós, né? Uhum. Vou fazer que nem da outra vez, Paulo, e vou filosofando aqui, se você me permitir. Claro. Mas quando eu li, por exemplo, Crônicas Vampirescas, de Anne Rice, terceiro livro, que é o Rainha dos Condenados, livro excelente, maravilhoso, e ela faz, óbvio que eu não estou querendo me comparar antes que alguém dê algum chilique aí, não é isso, mas ela faz uma leitura muito interessante de personagens, no caso vampiros, que a Anne Rice faz, estão há mil e poucos anos aí, e a personalidade deles é muito interessante, né, como é que ela trabalha isso, como é que é um personagem que, né, ela trabalha muito bem. Então, foi isso que eu fiz no Batalha, isso que eu desconstruí chegando aí no Herdeiro de Atlântida, né? Quero personagens mais humanos possíveis aí. É interessante você falar isso, que você trouxe ele para um nível mais humano. Primeiro, eu devo dizer que eu gostei mais desse livro do que o da Batalha do Apocalipse. Uhum. Primeiro por essa coisa que você disse que é mais humano, né? O Ablon é um personagem muito legal, é quem todo mundo quer ser, mas ele é bem distante da gente, né? É muito idealizado. Aqui a gente sente mais próximo um pouco dos personagens, apesar deles terem superpoderes, né? Parece uma história quase como um filme de origens, né? De super-herói. Não, e além disso, na batalha, o bem e o mal estavam mais definidos, vamos dizer assim, sabe? E aqui eu acho que a política é mais complexa um pouco. Claro que na batalha que você já desenhou essa complexidade que a gente vê aqui. Sim, sim. Mas como a gente estava do ponto de vista do Ablon, as coisas estavam mais claras em cima da visão do Ablon. E aqui a gente vê que nem tudo é tanto assim. Não tem exatamente heróis e vilões dentro disso, né? Os anjos também são perdidos tentando se encontrar tanto quanto seres humanos. Isso eu achei muito interessante. Eu fico muito feliz quando você falando isso, e eu também já comentei isso em outros programas, que fico realmente feliz quando alguém fala assim, eu gostei mais de um livro, digamos, você é do Herdeiros, tem gente que não larga o Batalha de jeito nenhum, acha que é o melhor livro, tem gente que prefere o Anjo da Morte, tem gente que prefere o Paraíso Perdido, e quando as pessoas falam isso eu fico feliz, porque na realidade, cara, assim, eu nunca escrevi pensando em tentar, claro, a gente tenta se superar no sentido, né, tentar melhorar sempre, mas eu nunca pensei assim, eu vou ter que escrever um livro agora, obrigatoriamente, que vai ser, sei lá, vai ter mais sucesso, né, do que o anterior, né? Uhum. Se você fizer isso, você fica maluco, né? Você vai tentando entrar na mesma fórmula, não dá certo. É claro que a gente tem que tentar melhorar a tua prosa, isso sem dúvida. Mas em termos de tema, o que eu queria fazer, assim, a diretriz número 1, ao escrever, quando eu fui pegar o segundo livro, e toda a tetralogia, né? Minha diretriz número 1 era não escrever livros piores ou melhores, mas escrever livros diferentes. Uhum. Então você vai perceber, agora você vai partir para o Anjo da Morte, depois de Paraíso Perdido, você vai perceber que isso eu acho que eu posso dizer que eu consegui alcançar. Que é, cada livro tem um clima especial, né? Talvez não vou dar nem spoiler, eu sei, mas talvez o Batalha e o Paraíso Perdido sejam mais parecidos, mas nem é tanto, porque o Batalha, ele tem uma coisa mais hebraico-cristã, o Paraíso Perdido já fala muito dos deuses pagãos, tudo, não vou entrar agora nele, mas assim, o que eu quis dizer é que eu realmente me esforcei para fazer 4 livros muito diferentes. Então, obviamente, você vai ter um preferido, tem gente que, vou até citar o nosso amigo Lucien lá do Cabuloso Cast. Lucien adora o Anjo da Morte, acha que é o melhor livro e tal. Tem gente que não suporta o Anjo da Morte, fala, caralho, esse livro aqui é muito difícil, assim, ele é muito denso, se perde muito com questões históricas e tal. Outras pessoas adoram, então, prefiro o Herdeiros, prefiro o Paraíso, prefiro Batalha, e por aí vai. Então, essa era a minha diretriz número 1. Realmente era fazer livros diferentes, e eu fico muito feliz quando alguém fala, preferi esse ou outro, independente de qual que é, né? Uhum. Legal. E uma outra coisa interessante é que, assim, aqui os personagens são mais humanos do Batalha, apesar de não ter nenhum humano de destaque nesse livro. Na verdade, tem um humano de destaque só, mas não exatamente como você esperaria, né? E, mesmo assim, os personagens são mais humanos, porque, como você disse, no Batalha, há destaque para alguns personagens humanos, mas são humanos também super poderosos, né? Sim, exatamente. Você tem aí, né, personagens, eu acho que não vou me adiantar, mas eu acho que o Anjo da Morte foi o momento de falar disso, de falar dos seres humanos enquanto terrenos mesmo, enquanto mundanos e tal. Essa foi a proposta do segundo livro da série, do terceiro livro da tetralogia, que é o Anjo da Morte. A proposta era essa. A proposta do Herdeiro de Atlântida, o Paulo, ela realmente foi eu fazer
como é que eu vou te dizer isso de uma forma que até nem fique depreciativa pra galera? Um livro é o menor possível, no seguinte sentido. Eu tinha feito uma história, né, pra destruir o mundo, uma explosão, uma história épica, com todos aqueles personagens na Batalha do Apocalipse, e até como um desafio, né, eu queria fazer, será que eu consigo fazer uma história que as pessoas gostem de ler, mas que seja uma história que não tem implicação, depois isso vai crescer, tá? Mas assim, a princípio não tem implicação mundial nenhuma, né? No final tem e tudo mais, mas no começo começa como uma coisa de uma garota que perdeu a memória, né? Uhum. Então, será que eu consigo fazer isso, né? É difícil, né? Tem gente que simplesmente não consegue. Uhum. Então eu fui lá me desafiando, fui fazendo isso, e essa era a proposta do Herdeiros, era essa, e de apresentar os personagens. O que eu queria fazer era apresentar os personagens, introduzir uma trama que só haveria a ser solucionada no último livro, que é o Paraíso Perdido, que eu também não vou falar dele, mas todas as pistas importantes que existem no Herdeiro de Atlântida são interessantes para quando você lê a série inteira, como, né, não fica com aquela parada, não, isso foi pensado aqui no final, não, foi pensado muito antes. Legal. E aí você pode até fazer, né, tem gente que até divide em módulos, né, pega todos os livros, inclusive Batalha, e vai modelando segundo a ordem cronológica e tudo mais. É uma coisa que dá pra fazer, e é bacana também essa camada, a camada nerd, né? Uhum. Assim, tipo, até a camada da leitura e tem a camada mais aprofundada, né? Que também dá pra brincar, assim. Legal. Bom, nesse livro, então, dentro disso de você falar de querer fazer uma coisa mais simples, a gente sente isso até também na descrição das cenas de batalhas. As cenas de batalhas é que são mais realistas do que na Batalha do Apocalipse, né? Eu achei muito interessante isso, até gostei mais aqui dessa forma também. Também estava dentro dessa sua busca de diminuir as dimensões do que você fez inicialmente na batalha? Eles são anjos mais fracos, né? Uhum. Os anjos são divididos. Eu falo isso ao longo dos livros, tem muito a ver também com a própria mitologia do universo, mas eles são divididos em ciclos, né? Então tem anjos, né? O Ablon tá lá no 6º ciclo e esses caras estão lá no 2º, 3º ciclo. Seria um nível de poder, né? São soldados, são capitães e tudo mais. E é claro que isso também é uma linguagem para mostrar que eles são mais humanos, que são mais frágeis, né? Uhum. Vamos dizer assim. Apesar de que são muito mais poderosos que um ser humano, mas são mais frágeis do que esses grandes generais e tudo mais. E também aquela coisa nerd, né, que existe, você ir lá e dar aquela cutucada, né? Você vê um outro lado, né? Você fala, não, o que aconteceria se eu pudesse... Você vê, assim, o Batalha do Apocalipse, ele quase não fala sobre a Guerra Civil. O Ablon tá na Terra, tá praticamente sem ter noção muito do que tá acontecendo, do que tá se passando, né? Tá isolado de tudo isso. Aí no finalzinho ele vai saber lá, não, mas o Gabriel entrou em guerra com o Miguel, mas isso foi no final do livro. Uhum. Então, como é que seria essa guerra, né? Então, o interessante também dessa trilogia dos 3 Filhos do Éden foi fazer essa lupa, foi pegar um aspecto desse universo, né? E aí focar naquilo e explorar bastante aquilo, né? E aí foi isso que eu fiz, né, nesses livros todos aí. Bom, falando da Guerra Civil, então, dos Anjos, que eu acho que é um dos pontos altos do livro. Como eu disse, nesse livro não está tão definido quem é bom, quem é ruim. Apesar de alguns personagens serem mostrados como claramente maléficos, mesmo esses personagens têm alguns momentos que se questionam. E a gente vê aquele questionamento de que numa guerra você tem os grandes generais com os seus ideais e você tem às vezes os soldados que o ideal dos generais às vezes está tão distante do pequeno soldado que o soldado nem sabe quais as motivações que agem, ele se sente mais perdido na guerra do que idealizado. Esse ponto eu achei bem interessante. Uhum. Com certeza. Você tem aí personagens que são, eu acho, né, que bem complexos nesse sentido. Você tem uma personagem que realmente não sabe de nada, que é interessante porque ela é a líder do grupo, mas ela não sabe de nada. Que você já cria um conflito interno aí do próprio personagem, né, de querer esse conflito. A Kyra é uma coisa que ela leva até mais pra frente nos outros livros, né, que isso faz muito parte de uma... É uma metáfora para as nossas inseguranças também, né? Você tem que ser colocado numa situação de comando, né? E será que você consegue comandar? Às vezes ela não tem o conhecimento para isso, mas tem a vontade para aquilo, né? Então,
Tem a Kyra que tem isso, tem um outro personagem, como eu falei antes, que é o Daniel, que é quase que um anarquista nesse meio, né? Ele tá vivendo seus próprios meios. Você tem o Levi, que é um orfanim, que ele tá como parte dessa guerra, mas ele é de uma casta que é incapaz de cometer qualquer tipo de violência, então já cria um outro conflito interno, né? Conflitos que eu estou falando não é conflito de um dando porrada no outro, mas assim, são questões que são colocadas que vão dificultando, né, e movendo a história. Sim, sim. Dentro da espiral dialética que movimenta o livro, né, você tem todos esses pequenos conflitos. E você tem finalmente o Urakin, que é um personagem, é um querubim, é um soldado extremamente disciplinado, segue a natureza de querubim dele, ele é seria quase que um robô, né? Uhum. Então aí também já cria um conflito com todos esses outros personagens, especialmente com o Daniel, tudo. Então aí você vai movimentando a história através de conflitos pessoais. Existe conflito que está se produzindo, né, no background, a história está sendo contada, mas os conflitos pessoais é que vão movendo esse tipo de história. Né? Você não tinha tanto isso, não vou dizer que não tinha, claro que tinha, mas no Batalha você não tinha tanto esses conflitos pessoais. Por exemplo, Ablu e Shamira não tem um conflito, eles são uma união, né? Uhum. Um complementa o outro para lutar contra o conflito externo. Sim. Aqui você tem o conflito externo, mas o conflito interno eu acho que é algo mais desenvolvido aí, pelo menos no caso dos livros e no caso do Herdeiros, conflito interno entre os personagens. Sim. No Anjos da Morte vai se tornar um conflito interno em relação a um personagem só, que depois eu vou falar mais pra frente, né, no outro programa. Tá, no próximo programa. Mas aqui também há um conflito interno bem grande dentro de toda a posição da protagonista, né, da Kyra. Aliás, eu pensando que poderia se chamar Filhos do Éden, o livro de Kyra aqui. Eu não sei se os outros seguem com outros protagonistas, mas este daqui, o ponto de vista principal é dela, né? Apesar de terem os outros personagens, alguns capítulos até como eles como os protagonistas. Sim. Mas é muito interessante a forma como você introduziu a Kyra, que ela é a personagem orelha também, né? Ela é a que não conhece e que apresenta esse mundo para nós leitores que também não conhecemos tanto desse mundo quanto ela, não é? É uma outra forma de você contar a história. No Batalha eu contava muito isso através do narrador, né? E agora você tem uma troca de conversas entre a Kyra e o Daniel, o Levi, ou seja, mais que seja uma maneira talvez mais leve, assim, mas mais uma vez, a Kyra nasceu aí nesse impulso meu de me desafiar. Então eu já tinha construído um personagem que era um lugar comum meu, né? Que o Ablon é um personagem zona de conforto, aquele personagem que eu sempre joguei em RPG, algo do tipo, né? Não necessariamente o Ablon, né? E aí você fazer uma personagem, primeiro mulher, né? Porque é muito mais difícil, eu já falei no outro programa isso. Assim, a gente não pode ter essa pretensão de achar que você vai escrever uma personagem feminina tão bem quanto uma mulher, mas também não acho que você deva deixar de tentar, né, de qualquer maneira. Então foi o que eu tentei fazer no caso da Kyra. Eu acho que ela tem aquela personalidade dela que eu acho bacana, as pessoas às vezes não gostam tanto, mas eu acho que aquilo faz parte. Ela ser uma personagem perdida, mais uma vez, do início até o fim, até o último livro, ela é perdida em questões, né, porque ela perdeu a memória, uma coisa que talvez possa parecer meio clichê, mas eu acho que funcionou bem. Eu acho que funciona para aquilo que eu queria contar, para aquela história que eu queria. E, obviamente, não perde a memória do nada, né? Não vou dar spoiler aqui, quem dá spoiler é você, se você quiser para os seus ouvintes. Mas ela perdeu a memória por questões que estão intrinsecamente ligadas com o desenrolar das coisas que vão acontecendo no livro. Não, a gente evita dar spoiler, mas então tá bom. Já adianto que as razões são muito bem amarradas, assim, realmente não vem do nada. A trama foi muito bem engendrada e justifica, né? Tudo justifica. E é interessante porque, ao mesmo tempo, é um movimento que muda, de certa forma, o status quo da própria personagem. Você vê que ela passa por uma experiência que muda em essência quem ela é, e isso vai ser carregado ao longo dos outros livros, né? Eu acho que sim, ela é a personagem que tem essa... Eu acho que ela é a que mais evolui, né? Em comparação ao Daniel, que é o personagem que acho que evolui para baixo. Retrocede, sabe? Várias coisas. Então acho que isso é uma coisa bacana que eu tentei colocar aí nesses livros. Legal. Bom, eu avisei no Pandores, no grupo aqui do podcast, que eu estaria gravando aqui com o Dudu, e pedi para eles fazerem algumas perguntas. Então vou ler agora as perguntas dos Pandores. Tudo bem, Dudu? Claro, ótimo. Então tá. A Sabrina Heiler perguntou:
Dudu, antes de você criar o Filhos do Éden, você já tinha a história em mente ou foi montando aos poucos? Beleza, boa pergunta. Bom, já tinha a história em mente, né? Na verdade, assim, quando eu acabei de escrever o Batalha, eu já tinha muita coisa que eu queria continuar contando. Então, tinha vários conceitos que eu queria ter colocado no Batalha do Apocalipse. E é o seguinte, eu tentei colocar, na verdade eu escrevi o Batalha por 2 anos e tudo. Muitas vezes, muitas tentativas foram fracassadas de começar a escrever o livro, justamente porque eu queria incluir tudo. E aí eu percebi que eu só ia conseguir escrever um livro quando eu soubesse empregar a arte de cortar, né? Que eu acho que é essencial para você construir uma obra, seja um livro, seja um filme, seja, sei lá, qualquer coisa aí, um quadrinho e tal, você tem que cortar. Você tem muitas ideias, mas nem todas as ideias podem ser colocadas ali. Por exemplo, só para citar uma aqui no Batalha do Apocalipse, falou sobre o arcanjo Rafael, né? Que é um arcanjo muito importante, mas eu não poderia colocar um capítulo do Rafael no Batalha do Apocalipse sem ter conexão nenhuma com a história, né? Aquilo ficaria totalmente fora de contexto e tudo mais. Então, tinha essas coisas, né? Outra questão que tem aí, que é a questão do primeiro anjo, né? Que é outra ideia que vinha desde o Batalha do Apocalipse. O que aconteceu, também não vou falar nada, não vou... Mas o que aconteceu lá em Paraíso Perdido, né? Que a galera que leu vai saber, era uma coisa que eu já tinha pensado e que eu queria ter colocado dentro do Batalha do Apocalipse, mas ia ficar impossível, né? Você ia se estender em milhões de flashbacks, né? Já tem flashback demais no Batalha para eu colocar mais outros, entendeu? Então, eu tinha todas essas ideias, estavam prontas. Aí faltou, acabei a Batalha do Apocalipse, fui estruturar essas ideias e estruturei nessa timeline que virou a trilogia Filhos do Éden, né? E eu tinha as ideias, respondendo objetivamente, eu tinha as ideias e ao acabar o Batalha eu as organizei todas e aí finalmente construí. Mas quando eu comecei a escrever o Herdeiro eu já sabia de tudo, naturalmente até o final da série. Legal. Bom, o que você falou então já faz uma introdução também para a segunda pergunta, que é o do Maurício da Silveira Piscine, que ele diz que a curiosidade dele é sobre a estrutura da narrativa. Como você pensa a estrutura antes de escrever? Você desenha a linha do tempo ou rabisca os capítulos? Ou faz em 3 atos igual ao filme? Ou vai escrevendo e vai vendo no que dá? Eu faço o roteiro, quando eu estou escrevendo o livro, antes de escrever um livro eu faço um roteiro. Então, digamos, meu roteiro é muito detalhado, porque para que eu não fique tão inseguro na hora de escrever. Então, quanto mais... Porque para mim a parte mais complicada de escrever é o ato de escrever mesmo, o trabalho braçal, né? Pensar nas cenas e ter elas na cabeça, estruturar para mim não é tão difícil. O difícil realmente o trabalho braçal de escrever. Então, para eu ficar mais seguro na hora de escrever, eu preciso ter um roteiro, assim, bem detalhado, capítulo por capítulo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, capítulo 3 vai acontecer aquilo, e algumas vezes até coloco fragmentos do diálogo, uma coisa que o cara quer falar e tudo. Então, quando eu vou botar a mão na massa, e quando eu vou escrever efetivamente, já sei exatamente o que eu vou fazer, o que facilita muito, mas não torna nada fácil. Então, essa é a primeira coisa. Então, eu faço roteiro antes de escrever o livro, né? Então, quando eu comecei a escrever o Herdeiros, eu tinha o roteiro de Herdeiros de Atlântida. Não tinha o roteiro, esse roteiro detalhado, nem de Anjos da Morte, nem de Paraíso Perdido, mas já tinha uma espécie de organograma, não sei se é essa a palavra, em que eu sabia tudo o que ia acontecer, né? Não capítulo por capítulo. Sei, você tinha um plot geral desenhado. Tinha o plot, tinha o começo, tinha o meio, tinha as etapas, digamos assim, todas que aqueles personagens iam passar, estavam lá, mas claro que eu ainda poderia mudar alguma coisa ou outra, mas basicamente aquilo estava tudo definido. Então é isso, eu estruturo dessa forma, faço um organograma, né? Eu faço, né, sei exatamente o que vai acontecer, eu sei o que vai acontecer, mas não exatamente como vai acontecer. Isso eu defino, sei lá, 4 meses que eu faço o roteiro e o resto eu escrevo o livro, mais ou menos. Entendi. Bacana. Bom, e aí tem uma última pergunta aqui por hora, do Rafael Penzual de Almeida. Ele tem uma pergunta e um depoimento aqui para você. Vamos lá. Ele pergunta se há a possibilidade de versões estendidas dos Filhos do Éden
como houve com a Batalha do Apocalipse, com mapa e trechos inéditos. Uhum. E aí, o depoimento dele é que ele disse que a vida dele mudou depois que ele leu a Batalha do Apocalipse. Que ele não gostava de ler, mas uma vez que ele comprou um livro no supermercado, em promoção, por R$ 9,90, ele falou, junto com outros livros, isso disparou um gatilho nele, né? Porque ele gostou da sinopse e mudou a relação dele com a literatura. Mandando muito obrigado pra você. Pô, que maneiro, cara. Cara, eu fico muito feliz de ouvir isso. Assim, deixando bem claro que isso, claro, eu fico muito feliz e isso acontece que eu acho com qualquer escritor. Uhum. Isso acho que é a parte mais emocionante de ser escritor, é você poder, eu diria assim, até mesmo você, Paulo, que não é escritor, mas que você faz um trabalho pro público, né? Você poder estar entrando na casa das pessoas, você poder entrar na casa das pessoas e você levar alguma coisa bacana, né? É como se a gente estivesse fazendo dando nosso quinhão, né? Assim, fazendo a nossa parte, né? Porque também não é só você não vou usar a palavra ajuda, assim, mas porque parece que você, né? Mas você participa da vida das pessoas, não necessariamente só, sei lá, dando dinheiro ou dando comida, isso também é importante, fazendo qualquer trabalho, mas também, às vezes, dando o que você tem de melhor, né? Que é o que você faz melhor. Você faz um podcast maravilhoso, o outro autor escreve um livro bacana, então eu acho que isso é uma parte muito gratificante do trabalho de escrever. Eu já vi isso em muitos autores. Isso aconteceu comigo outras vezes, as pessoas me falaram isso, falaram para outros autores também. Então eu fico muito feliz, assim, e aí você começa a pensar também na tua responsabilidade, né, na hora de você escrever um próprio livro, e também te ajuda a seguir em frente, né, Paulo? Porque, assim, é claro que você nunca vai poder agradar todo mundo, sabe, cara? Tipo, você escreve um livro, vai ter gente que vai detestar o teu livro, né, que é normal, é direito sagrado do leitor gostar ou não gostar de uma obra, né? Mas, bom, você tem que, obviamente, observar as críticas e tentar melhorar. Mas, para você fazer com que você continue a sua carreira, você tem que se apegar também às coisas boas, né, cara? Claro, não é menosprezando a crítica, não, pelo contrário. Mas é você se apegar a coisas boas que isso, por exemplo, se a pessoa fala, não, mas isso mudou minha vida, tal... Cara, isso é tão maior do que um cara que vai, de repente, fazer uma crítica destrutiva do teu livro. Tô falando de crítica construtiva que a gente respeita, mas crítica destrutiva. Isso que o leitor aí falou O Rafael. É isso que o Rafael falou, é tão maior do que essas coisas ruins e tal, que é claro que a gente se apega a isso para continuar seguindo em frente. Então é muito emocionante mesmo, e também é uma troca, né? Porque isso também nos ajuda a ir adiante. Eu acho que todo criativo, todo mundo que trabalha com isso... Eu escuto esse termo desde que eu trabalhava em agência de publicidade. Olha só, porque eu não quero botar só artistas, né? Eu quero ampliar um pouco mais. Então eu acho que todo criativo, vez ou outra, sofre da síndrome do impostor, né? Você se acha um nada, você acha que o que você faz não é verdadeiramente relevante e tal. Então, quando você ouve depoimentos assim, isso ajuda muito nessas horas em que você tá sentindo a mosca do cocô do cavalo do bandido, né? É isso que te impulsiona e te fala, não, vou continuar e vou perseverar aqui porque tá causando um impacto. Porque não tem dúvida de que isso é muito maior, né? Você poder... Eu vou dizer assim, no momento que você, por exemplo, no caso de escrever, você da literatura, a pessoa se empolga com aquilo, e eu não estou falando ainda da minha obra, mas vai procurar e vai se tornar um leitor, né? Eu acho que isso é de uma importância fundamental na vida de qualquer pessoa. Você ler, né? Você ser um leitor, eu acho que isso muda a vida, né? Você ter o hábito da leitura, é claro que a sua vida vai mudar de forma vertiginosa, cara. Você vai conseguir observar o mundo com mais clareza, vai se questionar sobre coisas que lhe são impostas, né? Porque a leitura faz você pensar. Tem mesmo romance, você está lendo, está botando o cérebro para funcionar. Então acho isso muito bacana. Te dá perspectiva, né? Te mostra outras visões, te tira da zona de conforto. Isso é fundamental, senão você não evolui. Exatamente, e faz você pensar, né? Porque você está botando a cabeça para funcionar, você está criando, imaginando aquele ambiente, né, na sua cabeça, à medida que você vai lendo, por exemplo, um romance. Então é um exercício mental mesmo, né? Então, e você vai, né, se libertando aí da tua caixinha.
eu acho. Então isso aí eu acho uma coisa bacana. O que ele perguntou, o que foi mesmo, Paulo? Até já esqueci. Ele perguntou se os seus outros livros, né, vão ter a versão estendida, especial, né? Cara, bom, primeiro que, na verdade, assim, o Batalha do Apocalipse edição especial, eu não diria que ele teve inserções, na verdade, assim, como é que a gente fez? Foram capítulos que foram cortados do livro, capítulos que realmente não fazem diferença nenhuma, e que eu nem aconselho que as pessoas leiam o capítulo junto com o livro. Tanto é que ele é colocado no final, no encarte, ele não está no meio do livro. Ele é colocado no final como uma curiosidade, né? Eu acho até interessante até falar isso, que quando eu lancei o Andrés, né, que tá fazendo, ele que fez os desenhos da Enciclopédia Ilustrada e tal, primeiro a editora falou, não, que isso na época ele lançou a edição especial, né? Queremos lançar pro Natal uma edição de capa dura, tal, etc. E a gente falou, poxa, que bacana, já que vai lançar capa dura, eu e o Andrés empolgados, por que a gente não pega um material de RPG que a gente tinha, tira as regras e coloca lá as cartas dos anjos, fica, vai ser bacana, tal, não sei o quê. E aí a gente fez isso e teve, claro, um ou outro, né, não foi nem a maioria nem nada, que ficou incomodado com aquilo, falou, poxa, os caras quiseram para vender mais, ou vender de novo o livro, enquanto na verdade esse material sempre teve disponível no meu blog gratuitamente. Se entrar lá, você vai ter todo o conteúdo da edição especial gratuito, então não foi para vender mais, foi porque a gente realmente quis se empolgar e oferecer um livro para um colecionador. Se você não é colecionador, não precisa comprar, fica com o seu livro e tal. Então eu, sinceramente, acho que quando você lança um livro, eu acho que ele tem que ser o material final. A história tem que estar fechada, senão você não lança. Assim. Eu acho que tem que lançar daquilo. Você pode lançar depois algo, como eu falei, a título de curiosidade. Aí eu acho que é bacana, porque aí, como eu falei, aí a proposta da edição de colecionador. Entendeu? Não é para você ler e tem que ler aquilo para entender a história. Não. Se você quer ter uma edição para colecionar, para deixar na sua estante, para não sei o quê, beleza. Se você não quer ter, você entra no blog, vê lá e vê ou não vê e não vai fazer diferença. Entende? Então é isso. Então a gente já pensamos em lançar edições de capa dura, tal, do Filhos do Éden, mas em vez disso a gente decidiu fazer uma coisa muito mais bacana, que na nossa opinião acho que está ficando legal, que é a Enciclopédia Ilustrada, né? Que vai ter todo o conteúdo, vai ser um livro diferente, vai ser um livro grande e tal, vai ser no Natal, vai ter os desenhos todos que o André está fazendo, tudo, junto com conteúdo totalmente novo, não vai ser um romance, vai ser quase como um guia, né? Visual. Então essa aqui vai ser Então, ao invés de a gente fazer as edições de capa dura, pode ser que tenha capa dura, mas acho difícil que tenha encarte. A gente prefere deixar tudo na Enciclopédia Ilustrada, um livro totalmente diferente, vai ser colorido, vai ser uma coisa bacana. E essa é a nossa ideia aí. Então vai ter essa Enciclopédia Ilustrada da série Filhos do Éden, na verdade da tetralogia. Vai ter Batalha do Apocalipse também e tudo. Assim. Muito bacana. E o RPG do universo do Sporverso também, né? Já saiu? Tá pra sair? Como é que tá isso? Não, tem uma versão gratuita no meu blog. É só a pessoa entrar e baixar. Livro eu não sei ainda quando vai sair. A princípio não tenho planos, porque é uma coisa que, para você vender, tem que ser uma coisa bem feita. E para você fazer um RPG bem feito, requer anos de teste. É uma coisa que pode ser feita de uma hora para outra. Mas vamos ver o que pode ser feito nesse sentido. Quem estiver curioso, só entrar na filosofianerd.com.br, baixar gratuitamente as regras e jogar, vai ter muita coisa tosca e aí o mestre vai adaptando da maneira que quiser. Bacana, porque o universo parece bem bacana para você criar suas aventuras. Até que a gente jogava nele, né? Mas a gente jogava naquela misturando com um sistema aqui, outro ali e tal, aí não dá para ser assim, né? Vão vender uma porcaria, né? Tem que ser uma coisa bacana, testada, bem feita, ou então você disponibiliza de graça, que é o que eu estou fazendo, né? Como não está feito, né? A pessoa pode entrar, baixar, compartilhar e pode modificar da maneira que quiser. Bom, então, continuando nessa coisa que a gente estava falando de material extra, mais ou menos, eu vi que o conto que você lançou pela Draco, né, A Torre das Almas, a gente até falou errado, dizendo que parecia que era uma história paralela ao universo, não canônica, mas lendo o livro agora, ele é referenciado diretamente, seria até um prólogo aos Filhos do Éden, é isso mesmo? Sem dúvida, sempre foi, sim, sempre foi. E era essa... Olha, você não depende disso pra nada, né? Sim. Vai fazer tanta diferença.
mas eu acho legal trabalhar com misturar essas mídias, né? Porque não faz diferença, mas se a pessoa quiser ver, poxa, vai estar lá alguma coisa que um easter egg, como se fala hoje em dia, né? E o Torre das Almas, ele se trata da primeira missão da Kyra antes dela perder a memória, né? Foram enviados para a Terra com essa missão que eu, enfim, não sei se eu posso falar, não vou dar muito spoiler também, mas então ela veio com essa missão, depois você sabe o que acontece, às vezes tem umas referências, tudo. Na verdade, assim, eu usei mais do que do Batalha, né? Durante toda a série Filhos do Éden, né? Coisas que eu tinha pensado, mas que eu não desenvolvi em termos de escrita ainda, e posso desenvolver. Eu vou tentar ver como é que eu falo isso aqui sem dar muito spoiler. Mas no Herdeiro de Atlântida, por exemplo, tem toda uma história, digamos, humana, que se passa por trás e que não é contada. Então, como determinadas coisas chegaram a tal lugar, digamos assim. Então, você não sabe, porque eu me propus a ter a visão dos anjos. Vamos fazer uma história sobre os anjos, sobre a Kyra, sobre Daniel, o Andril, que é o vilão e tudo mais. São histórias sobre os anjos. O que aconteceu com seres humanos, que se passa no background daquela história, não foi contado. Isso dá abertura para ser contado depois, coisas que já estão na minha cabeça e tudo mais, né? Eu acho legal deixar isso aí, porque também não vai influenciar a história, mas é uma coisa que vai... Por exemplo, vou fazer uma comparação visual, assim, quando eu jogava... Ainda jogo, mas jogava AD&D na época. A gente abriu o Player's Handbook, tinha uns desenhos, cara. Não era um desenho que se referenciava a um texto, era um painel, um desenho sobre tal coisa. E esses desenhos tinha lá os personagens capturando o dragão e tal. A gente ficava pensando, poxa, o que esses caras estão fazendo aí? O que aquela moeda jogada no chão? O que aquela espada caída? Como é que foi essa batalha? Como eles se conheceram? Então, tudo isso que envolve aquilo, né, é algo que pode ser explorado depois. Legal. Bom, e dentro do universo, né, falando agora de construção de mundo, eu acho que esse livro ele deu uma aprofundada dentro do seu universo, em cima do que já tinha sido apresentado na Batalha do Apocalipse, muito grande. A gente, após os livros, tem vários, após o texto, né, do romance, tem vários extras aqui justamente falando do universo e tal. Me remeteu um pouco aos escritos do próprio Tolkien. Parte disso parece que é sua pesquisa na criação do livro, né? E parte disso também é bem a definição deste universo. Isso eu achei bem interessante. Como foi o desenvolvimento desses outros textos do livro, Dudu? Você se refere ao que exatamente, assim, ao fato de... Deixa eu dizer o nome exato aqui para vocês. Dos apêndices aqui, que tem a saga das castas angélicas, a descrição dos personagens, os 7 céus, cronologia celeste, enfim, todos os apêndices. Agora eu entendi a sua pergunta. Bom, era algo que já tinha mais ou menos a ideia, né, desde quando eu jogava RPG, há muito tempo sobre isso, e aproveitei o desenrolar da série para ir apresentando essas... E por acaso, O Herdeiro de Atlântida foi um livro que... Ele até é um livro curto, né? Ele tem 400 e poucas páginas, mas a formatação da fonte maior e tal. Então, foi um livro que permitiu... Eu acho que é o livro que tem o maior apêndice de todos, porque permitiu colocar aí, por exemplo, mais sobre os planos espirituais, mais sobre a própria cronologia celeste, o que aconteceu, como é que os anjos caíram, tudo mais. Fazer quase que uma timeline didática, né? Você pode dizer assim. E eu acho bacana, cara, porque aí você vai criando... Você vai dando vida a esse universo expandido. E toda essa construção de como funciona esse universo, você fez antes de escrever o romance e está apresentando pra gente aqui? Ou o romance foi terminado e a partir do estudo do que você fez no romance, você definiu as leis mais claras nesses textos? Como foi isso? Não, desde o ponto em que eu comecei a escrever o Batalha do Apocalipse, isso estava definido já. Né? Daí para trás é que as coisas eram diferentes, né? Eu até, fazendo um jabá aqui, Paulo, recomendo aí a galera que estiver escutando, vá lá no meu blog e tem o nosso podcast Desconstruindo, é o 15. A gente fala sobre a Gênese. Vão vários amigos meus lá, a gente fala sobre a Gênese de como é que a gente criou tudo isso a partir dos filmes que a gente via, dos RPGs que a gente jogava e tudo mais. E aí
como é que isso se tornou e como é que isso foi mudando também. Porque no início era um pouco diferente, tinha ideias diferentes, né? Essas ideias foram adaptadas para se tornarem mais concisas, e nesse ponto aí, obviamente eu já tinha tudo pensado e bem formatado já. Na verdade, desde o começo do Batalha, né? Ah, legal. Então aqui você só organizou para apresentar isso pra gente, né? Claro, e para facilitar também o meu trabalho, porque eu acho que as pessoas trabalham melhor, e eu, inclusive, com algumas, não vou chamar de limitações, eu vou chamar assim, algumas pilastras, você tá entendendo? Se você não tem nenhuma viga de sustentação, né, você vai bambeando para um lado ou para o outro. Na medida que você tem algumas pilastras, você pode trabalhar melhor aquele solo daquilo que está criando. Então, assim, quando eu falo isso, eu me lembro de cara do nosso querido Asimov lá, que sempre falava que ele achou que as 3 leis da robótica iam ser um empecilho para ele e acabaram se tornando a força motriz de todos os contos que ele fez relacionados a esse universo dos robôs, né? Isso é muito claro também quando você tá no colégio e falam para escrever, escreve uma redação aí, tema livre. E aí você fica lá que nem um maluco lá, aí daqui a pouco ela fala, não, pode escrever sobre o Domingo de Sol, sei lá, dá um exemplo bem bobo. Aí você vai focar naquilo, né? Engraçado. Então isso aí vai me ajudando a criar essas pilastras e sedimentando melhor a história que eu quero contar. Ah, legal. Perguntar, você tem tabelas e organogramas, mapas mentais pendurados aí no seu escritório que ajudam a você pensar no universo quando está escrevendo? Não tenho nada desse pendurado, não. Eu tenho os livros de RPG que eu escrevi, tem os próprios romances, que são fontes, assim, já, para não me contradizer, eu sempre trabalho com todos eles. Tem um cantinho onde à mão todos eles estão, também estão no meu computador e tudo mais, para procurar mais rapidamente, para não me contradizer nada. Tem a linha do tempo, que eu consulto sempre, que também aquilo vai me ajudando a não me perder no que eu quero contar. E, obviamente, está tudo... Você imagina que eu vivo isso aí desde, sei lá, quando eu comecei a escrever Batalha, até antes. Então é um universo que está orgânico na minha mente, né? A gente até brinca, assim, né? Eu e o Andrés, né? O ilustrador aí, meu amigão também, que me ajudou a criar o universo junto com outros amigos meus. A gente volta e meia vê uma coisa assim, a gente já... Como é que isso se encaixaria no nosso universo, né? A gente já pensa dessa forma, né? A partir de todas aquelas coisas do tecido da realidade, a partir de o que é possível existir ali. Legal. Então a gente já pensa dessa maneira, assim, já é uma coisa que está incrustada na mente já, né? Legal. Bom, então, 2 perguntinhas então agora. Você falou de mapa do tempo. A dúvida que eu fiquei é quando exatamente se passa a aventura de Herdeiros de Atlântida, né? A aventura principal, né? Porque, claro, tem alguns flashbacks. Porque o Apocalipse aconteceu em 2012, certo? Não. 2012 começa a desintegração, o tecido começa a se desintegrar. E o Apocalipse passa num futuro próximo, né? Ninguém sabe mais ou menos quando é que é isso. Na batalha você não definiu a data, não. É isso que eu tava com dúvida. Não, na linha do tempo ela define que em 2012 o tecido começa a se desintegrar. Se eu não me engano, escrevo assim, se eu não me engano, começa o seu lento processo de desintegração. Quer dizer, vai levar alguns anos ainda, às vezes vários anos, né? Entendi. E depois eu citei no Batalha o negócio das Olimpíadas, e depois o pessoal falou das Olimpíadas do Rio. E aí, quando as Olimpíadas foram marcadas, o pessoal falou, não, o Batalha agora já tem uma data para acontecer. Eu sempre falo que não, que na verdade, como eu não sabia que ia ter Olimpíada, óbvio que não existe uma data certa para o que vai acontecer, é para ficar na nossa imaginação, no futuro próximo, não tem um dia, nem um ano pré-definido, né? Agora, o Herdeiro de Atlântida se passa atualmente. Entendi. Então se passa, portanto, antes, né? Sim. Entendi. O Herdeiros de Atlântida, então, se passa no começo do processo de Apocalipse, seria isso? Eu diria que os tempos atuais, o tecido já estaria se desintegrando, né? Estaria já nesse processo de desintegração e tal, o que aí, né, coisas mais do universo expandido que não sei nem se vale a pena comentar, mas que vão estar na enciclopédia e tudo, né? Porque tem os místicos falam da Era de Aquário, né? Que vai ser uma era que já estamos na Era de Aquário, vai ser uma época mais espiritualista, sei lá, uma coisa mais assim. E isso também é um pouco, seria, no caso, um pouco consequência do tecido estar. O tecido se adensou muito e agora ele está se tornando mais frágil
porque está se desintegrando. Então, permite que em algumas situações exista, né, algo um pouco diferente. Mas é mais ou menos isso, né? Mas aí vai entrar muito em detalhes, enfim, que não sei se valem a pena ser comentados agora. Tá bom. Mas falei isso, só puxando o que eu falei antes, mas só para você entender como é que funciona a nossa mente, né? A gente já pega as coisas que existem no mundo e vamos adaptando, né, para essa criação nossa, né? Então é assim que eu e que os meus amigos pensamos, assim, né, quando criamos isso. Entendi. Bom, e a outra coisa, então, que eu queria perguntar, assim, a princípio eu fiz uma certa confusão quando eu li que o Daniel era um anjo exilado. Depois eu percebi que era diferente, porque o Ablon, por exemplo, era renegado e não exilado. Então, num primeiro momento eu fiz uma confusãozinha de termos aí. Sim. Pela pronúncia parecida dos termos, né? Mas me fica a dúvida. Outros desses anjos renegados, né, que foram 18, é isso? Vão aparecer em algum momento na saga? Porque é uma das coisas que quando você lê a batalha, mais você quer saber. E qual a história dos outros 18 anjos, né? De mais um é até citada na batalha, mas dos outros não. Você tem no Batalha do Apocalipse, além do Ablon, você tem a Star, né, que aparece. Tem o Hazai, que aparece também na Yanok, né? Ele encontra o Hazai Yanok. Tem o Yarion, que é citado, que o Apolion captura e tudo, e leva ele para o inferno. Então são esses três e mais o Ablon que aparecem, né? É claro, vai se tornando... Bom, que hoje em dia, já no começo do livro, cita que o Ablon é o último dos anjos renegados. Então todos os outros teriam sido mortos já. Sim. Né? Não quero falar o que vai acontecer para frente, nem nos outros livros, né? Mas, enfim, sempre é uma possibilidade de existir mais histórias. Né, esse universo dá para criar um milhão de histórias aí. E os exilados é diferente. Né? Os exilados são... A história é um pouco diferente. Eles não são anjos que fizeram nenhuma revolta. Muito pelo contrário, na verdade. Eles foram anjos que, primeiro, eles já pertenciam a uma legião de indivíduos desobedientes dentro das fileiras angélicas, né? Eram querubins desobedientes, era a legião A101, que era essa legião, o Daniel fazia parte dela. Quando começou a guerra no céu, começou a guerra civil, a terra começou, o Miguel chamou vários anjos, a terra ficou meio desguarnecida e abriu espaço para que os demônios de Lúcifer entrassem em ação, que foi o que aconteceu durante o período da Idade Média, né? Que se fala que até o pessoal brinca falando que foi o período que Deus tirou férias. O nego brinca falando isso, né? E aí obviamente, o preocupado com essa ascensão do Lúcifer, o que o Miguel fez? Não podia enviar mais ninguém, enviou esses caras da 101, né? Enviou eles para a Terra e lá eles ficaram como anos, né? Do período medieval, combatendo uma porrada de gente, sozinhos, né? Fazendo das tripas coração para se livrar dos demônios que estavam atormentando o planeta, né? E aí, depois, quando a guerra esquentou mais lá em cima, tanto Miguel quanto Gabriel falaram, não, vamos chamar todo mundo de volta, né? Não tem mais para quem ficar. Só que, esses caras da 101 já eram muito discriminados no céu. Os caras falaram, não vou voltar. E não tinha ninguém para buscar eles. Então, eles fizeram um pacto com Miguel, que é o seguinte, vocês vão ficar na Terra, mas vocês vão ficar aí, mas não precisam voltar, mas vocês vão ser meus agentes aí na Terra, fica por aí. E aí ficaram na Terra durante anos e tal, até que depois, né, começo de Anjos da Morte, sem dar spoiler nenhum, no começo do século XX, esses caras estavam jogados na Terra, os Malaquins pediram para o Miguel uma turma para observar o que acontecesse na Terra, e ele falou, tem esses caras aí, os chamados exilados, que na verdade eles não são exilados, mas são mais observadores, mas era um termo meio pejorativo, sabe? Que eles tinham nesse sentido. Pega esses exilados aí. Aí eles pegaram o que tinha restado dos exilados e criaram um esquadrão dos Anjos da Morte, que vamos falar no próximo episódio, né, Paulo? Isso, exatamente. Mas é mais ou menos essa a diferença dos exilados para os renegados. Tem nada a ver com os renegados. Os renegados caíram lá antes de Cristo, outra situação, muito diferente. Sim, é só uma proximidade fonética dos termos que gerou uma confusãozinha na minha cabeça, mas depois eu percebi que era outra coisa, sim. O que não falta aí nessa parada é revolta, né? Porque teve a revolta dos sentinelas, revolta do Lúcifer, revolta dos renegados, todo mundo se revoltou. Então é mesmo, com certeza. A política angélica cada vez fica mais complexa, né?
Sim, vai acontecendo várias coisas, né? Uhum. Então para finalizar aqui, por que Can't Take My Eyes Off You? Por um motivo muito simples. Não dá para colocar no livro, né, uma música, botar som no livro, né? Uhum. Mas eu realmente queria que as pessoas lessem aquela letra e escutassem a música. Então eu tentei procurar uma música muito conhecida e descobri que essa música foi a mais tocada em todos os tempos. Por acaso, né? Pelas paradas da Billboard, né? É isso? Tem uma parada aí. E aí resolvi colocar essa música, porque supostamente, não todos, mas muita gente iria ler aquilo e ia ouvir na mente, já tinha uma ideia do que seria aquela música. Uhum. Então, uma música conhecida, né, que eu tentei colocar por esse simples motivo aí. Nenhum outro motivo lúdico, não. Tá certo. Bom, Dudu, tem alguma coisa para finalizar que você queira colocar sobre o Herdeiros de Atlântida? A gente esqueceu de fazer uma sinopse também, né? Então já aproveita a última colocação e já faz o que seria a sinopse. Beleza. Então, ela aproveitando aí a deixa para dizer que no Batalha eu trabalhei com muitos elementos e usei, como tinha mais tempo, né, mais páginas, né, agora, para poder fazer um foco em determinada coisa. Então, cada livro dos 3 Filhos do Éden é focado numa coisa, né? Então, não vou falar dos outros, vou falar do primeiro. Esse primeiro livro, Herdeiros de Atlântida, é focado é claro, ele sim, como eu falei, o foco, digamos assim, deles é esses conflitos humanos, vamos botar dessa forma, mas o foco da história do livro é as grandes cidades, né? No Batalha eu mencionei sobre Atlântida, mencionei sobre Enoque, mencionei sobre a Lemúria, falei sobre essas nações que existiram antes do dilúvio, né, que foram totalmente devastadas pelo dilúvio. Tudo isso eu vou explorar nos outros livros. Então, aí, o foco dos Herdeiros de Atlântida é isso, é uma missão para que esses anjos descubram onde fica e o que se esconde na última colônia atlântica, é o último remanescente do Império Atlântico, né, que está ainda inteiro, mas está camuflado, né, está escondido no meio do mar. Né, então é a ida desses anjos até, a missão é você ir até encontrar esse último posto de controle, essa última colônia atlântica e conhecer mais sobre e saber o que os atlantes escondiam, o que eles conheciam, o que eles faziam lá e quem eram eles, né? Uhum. E aí, obviamente, quando chegam, não vou dar nem spoiler, mas não é bem o que eles esperam, né? E aí, essa é o foco, né, do Herdeiro de Atlântida, essa missão de conhecer mais sobre essas cidades perdidas e tudo mais. É o foco do livro e através disso vão aparecendo personagens que vão se relacionando ali, a Kyra primeiro, depois entram os outros, Urakin e Levi, Daniel, e vão acontecendo várias coisas até finalmente eles chegarem nessa é um livro, o livro que eu mais trabalhei o Brasil, né? O livro se passa, acho que talvez 80% ou 90% no Brasil e mais um pouquinho, sei lá, em alto mar, mas enfim, é isso. Bacana. Só para fechar aqui então, eu disse que ia fechar, mas uma outra coisinha que eu queria perguntar, como foi para você, então, no momento em que você lançou Herdeiros de Atlântida e você viu que teve uma boa resposta de público, né? Porque a gente faz o primeiro livro, tem um sucesso, mas não sei se você já tinha segurança de que o segundo livro ia fazer sucesso ou se isso te deixava inseguro. Como foi o segundo sucesso para você? Bom, sem dúvida é gratificante, mas você não pode ficar inseguro, porque inseguro você fica quando você faz algo que está fora do que você acredita. Então, digamos assim, se eu chegasse lá e alguém me pedisse, escreveu Batalha, agora quero que você escreva, dá um exemplo de Drúxula, um livro sobre zumbis, digamos assim. Uhum. E eu falei, cara, não quero escrever sobre zumbis. Eu vou lá, escrevo sobre zumbis, e aí se o livro é um fracasso, aí bate insegurança, porque, porra, não fiz o que eu quis, né? Agora, na medida que você faz, e eu sempre trabalhei isso, espero que eu trabalhe sempre assim, eu sempre faço o melhor possível. Aquele livro, O Herdeiro de Atlântida, naquele momento era o livro que eu queria escrever, eu fiz o melhor possível, as pessoas podem gostar ou podem não gostar, mas eu tenho, sim, consciência absolutamente limpa que eu fiz o meu melhor e fiz e caminhei, né, na direção que meu coração estava me levando. Se as pessoas não gostarem, claro, é chato sim, mas não tem o que lamentar, porque você fez tudo o que você pôde. Uhum. Né? Então é assim que eu trabalho, cara. Assim, se o livro não fizesse sucesso,
sem problemas, eu ia continuar escrevendo, tal, e, né? Claro que é gratificante, mas não tenho essa insegurança, porque realmente, cara, assim, só eu, talvez, saiba, cara, o quanto eu me esforço, o quanto eu trabalho. 2 anos, às vezes, eu fico sem, às vezes, meses, cara, sem, claro, saio de casa, mas sem ir ao cinema, sei lá, sem ir a um bar conversar com os amigos. Eu, assim, tem momentos que eu fico mesmo concentrado, que eu dou quase meu sangue, né, cara, pro livro, e, cara, eu fiz o que eu pude, né, se não der certo, não deu, eu não tenho o que lamentar, né, e nem também, acho que também ir perseguindo, né, aquela oportunidade, não, agora é a hora de escrever sobre, sei lá, sobre aliens, sobre qualquer coisa assim, não sei, cara, eu já acho que não é muito, muito bacana, não. Então, nunca fiquei inseguro, mas é claro que você fica feliz, né, quando você vê que as pessoas gostaram, que a coisa estava caminhando e tudo mais. Uhum. Pelo que você está falando, você escreve primeiro para você e depois pro leitor, é isso? Eu escrevo esperando que o leitor goste, claro, mas você tem que escrever algo que também seja, não diria só prazeroso, mas que seja verdadeiro para você. É verdadeiro, eu sempre uso essa palavra, não no sentido de que eu acredito, nada disso, mas assim, aquela história ela é fluida dentro de você e é aquilo que você realmente quer contar, né? Obviamente os leitores vão perceber se um dia eu escrever algo que não tá vindo de mim, né? E aí não sei se é muito legal, não. Entendi. Bom, é isso, Dudu. Muito obrigado por ter vindo aqui gravar o nosso segundo episódio dessa série. Ainda temos pelo menos mais 2 episódios aí. E no futuro, Dudu lançando mais coisas, a gente combina novamente, não é? Fechado, cara. Já tô animado pra ver o resultado aí do podcast. E também tô animado pra voltar no próximo sobre o Anjo da Morte aí. Galera, fiquem ligados, que acho que vai ser bacana. Eu tô bem ansioso, porque trata bem das guerras humanas, né? Esse terceiro livro, e é um assunto fascinante. Eu sei que é um assunto que pra você é muito caro, né? Você gosta muito desse assunto, então eu quero ver você escrevendo dentro desse mundo que você gosta tanto. Beleza. Espero a sua opinião aí. Espero que você goste. Tá certo. É isso, pessoal. Quer passar as redes sociais do blog novamente? Tá tudo linkado aqui embaixo, mas só reforçando, né, que você até já citou o seu blog algumas vezes, Filosofia Nerd. Isso aí, Facebook, Twitter, Instagram, me procurem por lá, vou ter o maior prazer de conversar com vocês aí. Tá certo. O e-mail do Caixa de Histórias, vocês já conhecem, é caixadehistórias@iradex.net. O Facebook é facebook.com/Caixa de Histórias Podcast. O Twitter é @caixa_histórias. E entrem no grupo Pandores do Facebook, que é onde a gente discute as coisas que a gente trata no podcast e onde você pode entrar para fazer perguntas aqui pro Dudu sobre o terceiro livro no próximo podcast que a gente vai gravar, tá certo? É isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado novamente, Dudu. E até a próxima. Até a próxima, galera.